Bom dia mais uma vez para os meus maiores amigos do Devocional do Brasil, Pastor David Carvalho, pastor da Igreja Jornada, para te levar mais uma vez pela mão ao nosso comentário bíblico aqui ao vivo em tempo real, ou você que está escutando no Spotify, seja muito bem-vindo, seja a sua primeira ou milésima vez por aqui, você é sempre uma alegria para nós. Hoje nós estamos em Josué, no capítulo 22 ao 24, no que a gente entende quase como uma despedida de toda uma jornada que começa lá no Egito, com um povo cativo, que é liberto, entra na Terra Prometida, precisa passar por um processo de guerra para conseguir conquistar aquele pequeno espaço onde Deus quer estabelecer o seu povo em santidade para que as futuras gerações possam um dia trazer à vida Jesus Cristo, que vai salvar todas as famílias da terra. Aqui nós temos 3 versículos muito especiais, assim como todo devocional, sempre faço highlight de 3 versículos. Em Josué 22, nós temos um momento em que as tribos de Ruben e Gade, meia tribo de Manassés, eles acabam levantando um altar. E como existia um altar de Deus, o povo fica meio chateado achando que está havendo meio que um tipo de competição ali. Mas nós temos uma citação bem interessante, né, que depois vai se entender que não era uma questão de concorrência, né, essa suspeita de rebelião ela cai por terra, e após uma explicação fica claro. Mas aqui nós temos uma frase que diz assim: o Deus dos deuses, o Senhor o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor ele sabe e Israel mesmo o saberá. Então, uma coisa muito importante não é apenas ser íntegro, é também parecer íntegro. Às vezes nós vamos fazer coisas para Deus, como no caso aqui deles, eles ergueram um altar de adoração, que para eles parecia muito bonito, eles sabiam sua intenção sobre aquilo, mas também precisa ser compreendido do público que aquilo que eu estou fazendo não está tendo uma má interpretação. É importante que nós, como cristãos, sejamos claros a respeito dos movimentos que nós fazemos quando eles se tornam mais polêmicos. Existe muitas vezes um anseio da nossa vida de dizer: Deus conhece o meu coração, e às vezes até aquele jargão conhecido, só Deus pode me julgar, e isso é realmente desafiador, né? Porque se Deus julgar você, às vezes vai ser muito mais complicado do que se sua mãe te julgasse, ela teria menos rigor do que Jesus. E aqui então eles fazem essa explicação para o povo e as coisas ficam um pouco mais tranquilas. Em Josué capítulo 23, versículo 6, nós temos aqui uma exortação de Josué. Ele fala com o povo, por exemplo assim: nós já conquistamos a terra, beleza, tudo certo até aqui, mas ele quer ser cauteloso. Nós vemos em Josué um perfil muito cauteloso, conservador, que precisa de segurança, por isso que Deus sempre fica animando, incentivando, tirando o medo dele. E ele diz assim: pessoal, tem depois muito cuidado em guardar e fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Você já escutou isso em algum lugar antes? Josué capítulo 1, versículo 8. Ele começa o livro de um jeito e ele termina do mesmo jeito. Ele diz: gente, vocês têm que ter cuidado, muito cuidado de guardar a lei de Deus. Por quê? Porque foi ela que nos trouxe até aqui e é ela que nos abençoa. Então ele está dizendo: gente, a gente ganhou a batalha, temos as terras, mas nada disso vai dar certo se a gente não guardar a lei de Deus. Então, às vezes na sua vida, você já ganhou sua guerra, mas você pode perder completamente tudo e as próximas gerações se a gente não guardar a lei e continuar obedecendo Deus. Veio na igreja, ganhou a benção, foi curado, ai que bom, e aí volta lá para o inferno, para o inimigo, para a desobediência, para o que é mal. Josué, capítulo 24, versículo 15. É um encerramento aqui de uma direção que Josué diz a eles. Ele diz: pessoal, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se vocês acham que é ruim servir a Deus depois dele ter dado tanta bênção, escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então aqui Josué, ele meio que ele está encerrando um movimento de conquista de uma terra, de governo, e ele está dando uma escolha a esse povo. Ele está dizendo: gente, Deus libertou a gente do Egito, a gente venceu batalhas, nós temos agora uma terra. Se por algum acaso vocês acharem ruim, tomem uma decisão hoje. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: eu e a minha família, nós serviremos a Deus. E essa é uma decisão que às vezes nós como família temos que tomar. Deus já fez tanta coisa boa na nossa vida,
mas às vezes a gente precisa tomar esse posicionamento e às vezes trazer essa clareza até para as pessoas. Ô, se tu acha tão difícil servir Deus, toma uma decisão hoje, não fique em cima do muro. Sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Toma uma decisão hoje na tua vida. Você vai ser íntegro com Deus? Vai servir a Deus? Vai obedecer a Deus? E aí ele ainda deixa muito claro, eu e a minha casa vamos. É um incentivo. Se eu que sou o líder, cabeça, que venci a guerra, vou servir a Deus, por que você também não deveria? Bom, eu encerro com uma frase de Charles Spurgeon que diz, a fé verdadeira sempre exige decisão. E talvez hoje você precise tomar uma decisão muito clara e firme na sua vida. Que Deus abençoe o teu devocional, a tua reflexão e principalmente o teu dia.